Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. No vídeo de hoje, nos debruçaremos um pouquinho na questão dos falsos cristos e dos falsos profetas e de que maneira isso se aplica a essa sociedade, né, a esse mundo que nós observamos tanto no Brasil quanto fora do Brasil, no mundo de fato, em seu inteiro teor. O que se quis dizer profundamente quando se falava que muitos falsos cristos e muitos falsos profetas se ergueriam quando chegasse o momento profícuo da mudança, especialmente em momentos de transição, especialmente em momentos de grandes mudanças. Estamos passando pela transição planetária. E isso se verifica com mais assiduidade ou assiduidez. Acho que a suicidade o primeiro. Gente, eu não sou gaga. Eu sempre, todo vídeo eu gaguejo um pouquinho, eu não sou gaga, não tenho gagueira não. Mas na hora de falar, aí enrola a língua, não desenrola por nada, mas eu vou seguir nesse fluxo, não vou voltar. Vocês entenderam? O importante é a mensagem. Então, o que se quis dizer, né, a despeito disso? Quando Jesus proferiu essas palavras, ele falava a despeito, de fato, da mediunidade, quando ele comentava, referindo-se ao futuro de pastores, padres, pais de santos, não sei o que fariam grandes prodígios, né? E o Evangelho nos adverte que o diabo também cura. O diabo também faz prodígios, o diabo também faz grandes sinais. E em nada se difere dos sinais dos bons. Então, fica o questionamento: de que maneira, se o mal faz milagre, que não é milagre, né? Quando a gente começa a entender um pouquinho a espiritualidade, a gente percebe que é absolutamente normal curar, aglutinar o átomo, é tudo normal, é uma qualidade do espírito, é totalmente possível, você também pode fazer isso. Se você se apresentar como uma pessoa, né, purificar o seu coração e se colocar a serviço da fonte, você aliás, não você nada faz. Quem faz é o Pai através de ti. O que você faz é esse processo de depuração, né? Esse é o seu trabalho, mas a cura, grandes milagres, grandes eventos, tudo isso quem produz é o Pai através da criatura, né? Mas é aquilo que eu falava há pouco. Isso, na verdade, é científico. Do ponto de vista espiritual. Porque quando você começa a estudar a espiritualidade com um pouquinho mais de seriedade, você vai observando que isso é totalmente possível, né? É totalmente possível. Mas vamos primeiro nos até a questão dos falsos profetas, depois a gente vai pirando o cabeção do jeitinho que a gente gosta. Então, os falsos profetas. Só que os falsos profetas não são somente esses, né, voltado necessariamente para questões de ordem espiritual e de questões de ordem religiosa. Não. De maneira alguma. O diabo é astuto. Enquanto muitos pensam, quando se reflete sobre os falsos profetas, sobre grandes pastores, mãe de santo, pai de santo, líder espiritual X, Y ou Z, o diabo, que é astuto, tá? Já foi e já voltou. Ele se infiltra nas artes, ele se infiltra na política, ele se infiltra nas famílias, ele se infiltra nos coaches da vida. Nada contra os coaches, tem muitos coaches que são muito sérios, eu só tô falando que esses, né, que influenciam multidões, estão sempre o tempo inteiro no radar da luz e das trevas. Sempre e o tempo inteiro. Então, é de muito bom tom que o seu ofício, você execute ele com a mais alta moralidade possível. Por quê? Especialmente nesse momento de transição planetária, especialmente nesse momento de mudança a qual o planeta Terra está passando, luz e trevas disputam a sua alma como nunca antes. Então, é necessário você vigiar. Já falamos aqui,
Nunca estamos só. Jamais, de maneira alguma. O que você deve se questionar é que tipo de espírito eu estou atraindo, né? Avaliando, averiguando o tipo de pensamentos e sentimentos que você nutre naquele instante, se questionando várias vezes ao dia, né? Joana de Ângeles nos fala isso belíssimamente bem, né? Assistam também, gente, o filme do Divaldo, é muito lindo, gente, muito bonito. Mas, queridos, eu quero me ater à questão dos profetas, é claro, nas artes, né? Artes e nas comunicações em geral, porque eu trabalho nesse segmento, porque existe um processo de deterioração gritante e grande parte das pessoas está num processo de letargia crônica e a gente está observando coisas absurdas, bizarras de fato, mas a maioria da população aplaude o diabo, né? Eu falo assim de maneira mais religiosa para que se possa ser compreendido, né? O diabo, enquanto uma figura alegórica, ele não existe. O que existe são representantes das trevas, né? O que a antítese do pai é toda a conduta contrária à tua lei. Então, todos nós podemos ser, e certamente fomos em algum momento, ou dessa existência ou de outras existência, né? É a antítese, né? A personificação da antítese de Deus, né? Quando eu nego, quando eu ignoro que existe uma lei, que existe uma ordem que rege o universo e eu decido que eu me orientarei pelos meus instintos animais. Então, nesse instante, o diabo ali sou eu. Lembra do filme Matrix? Que os agentes, que tá todo mundo dentro da Matrix, não era isso? Mas quando alguém queria se levantar contra a Matrix, as próprias pessoas, é como se acontecesse um processo de hackeamento ali, elas se rebelavam contra a pessoa servindo a Matrix. É esse processo que acontece. Às vezes você é uma pessoa tranquila, mas todas as vezes que você entra num processo de distanciamento do bom senso, da lucidez, do discernimento, profundamente ali falando, você está naquele instante servindo a dois deuses. E quando você se rebela com ira contra uma verdade que não pertence a mim, ao José ou a Kátia, mas sim à fonte criadora de todas as coisas, você não está se rebelando nem contra mim, nem contra José, nem contra a Kátia. Você está se rebelando contra o Pai. Porque todos aqueles que servem o Pai, tá no nome, eles servem ao Pai. A obra não é minha, não é do José, nem é da Kátia. A obra é do Pai. E o Pai tem aqui os seus servidores encarnados, assim como as trevas também possuem seus servidores encarnados, atuando em tudo quanto é área, assim como a luz também. Onde tem as trevas, lá tem a luz do ladinho. Onde tem as trevas, lá tem a luz do ladinho. A questão é, a quem eu seguirei? Quem são as pessoas que me despertam interesse? Quem são as pessoas, os espíritos que me seduzem, que me deixam ouriçado, que me provocam intensa curiosidade? Quem são esses seres intrigantes e audaciosos que eu não consigo deixar de olhar? Servem a luz? Servem as trevas? Servem a dois deuses? A quem eles servem? Mas eu acho interessante antes ir para as definições. O que viria a ser o tal do profeta, né? Convencionou-se crer que o profeta é necessariamente aquele que realiza previsões, que olha, vê o futuro. Isso, né, convencionou-se a crer que profeta é isso. Mas, na verdade, o Evangelho nos traz uma visão muito mais profunda. Profeta é todo aquele, toda aquela, todos aqueles enviados pela fonte criadora de todas as coisas para revelar o oculto, para
esclarecer a humanidade do planeta em questão, no nosso caso, o planeta Terra, mas existem outros planetas por aí, com humanidades inteligentes e primitivas, como a nossa, né? E tal, ou mais evoluídos também, que tem a missão de esclarecer o homem, de colocar luz, trazer luz, né? Esclarecer. Se o profeta enviado pelo Pai tem o intuito de esclarecer, de clarear as ideias, as trevas, naturalmente, não ficariam para trás e também mandam os seus tutores. Então, vamos estabelecer que profeta é um instrutor, é um professor. É isso, ele instrui, porque a ele é dado saber coisas que a maioria não sabe. A lógica nos diz que o mestre deve ser mais evoluído, deve saber mais que o instruído, que o tutorado, não é isso? A lógica nos diz isso. O cego não vai guiar outro cego. Senão, todo mundo vai descer a ribanceira e vai quebrar a cara, certamente. Isso é... 1 mais 1 é 2. Então, eu dizia para vocês, a despeito dos falsos profetas, então, se enquanto os profetas da luz esclarecem e jogam foco, trazem a realidade, revelam o oculto, o das trevas agem os das trevas têm por objetivo o oposto, exatamente o inversamente proporcional aos servos do Senhor. Ou seja, se um quer tirar o véu, o outro quer colocar mais véus, mais ataduras e tornar os véus e as ataduras da criatura ainda mais intensos, ainda mais densos, ainda mais pesados, um fardo ainda maior. Querem acorrentar com maior agressividade a alma. Querem abafar os ecos da alma o mais que se pode. Como esse processo ocorre? É muito fácil. É muito fácil. Se a luz prevê dar voz à sua alma, ao te dizer que você deve se distanciar de tudo que te afasta da sua alma, se a luz te diz, olha para dentro de si, olha para si e lá dentro descubra a realidade do teu espírito, a tua origem, a origem do teu corpo que você veste, a origem da realidade a qual você está inserido, o planeta, o mundo, a família, o relacionamento, a tua consciência. Se a luz te convida a uma pesquisa assim tão profunda, as trevas te convidam a olhar cada vez mais para fora. Te convidam a um passeio sedutor e excitante, intrigante para a Matrix, para todos os prazeres da carne, para todos os prazeres terrenos e mundanos. Bebidas, droga, sexo sem responsabilidade. As animalidades das mais intensas. Coma exacerbadamente. Se vicia em açúcar, se vicia em comida. Come cada vez mais carne. Tem uma alimentação cada vez mais carnívora. Para de se cuidar. Porque aí tem os dois extremos, né? Tem aquele que diz, deixa de se cuidar, seja desleixado, seja relaxado, que também é uma distância grande de si. E tem aquilo que fala, olha cada vez mais pra você. Olha cada vez mais para você, olha cada vez mais para você. Só que esse olhar cada vez mais para si não é um olhar virtuoso, é um olhar egóico que pretende crer, fazer a criatura de que ela está de fato acima de tudo, acima de todos. Então as trevas te convidam cada vez a olhar mais para fora, mais para a Matrix. E ela te seduz. Ela te seduz com imagens, ela te seduz com sons, ela te seduz com experiências.
E muitas vezes você se permite ser levado. Ora, como se conhecerá então os falsos profetas? Como se pode discernir entre os verdadeiros profetas enviados pela fonte divina e os falsos profetas enviados pelos maus? Como eu posso discernir? Já falamos aqui. O Espírito Verdade nos assegura, nos informa, que é facílimo. É facílimo distinguir, discernir um enviado da luz e um enviado das trevas. A linguagem dos bons é sempre nobre, é constantemente boa e generosa, sempre voltada para a emancipação das mentes, para o crescimento, para a elevação moral, que deve beneficiar não apenas a você, mas como toda a humanidade. É uma comunicação sempre generosa, genuína, abençoada e que olha sempre para o todo, porque se percebe como parte do todo. Os maus não. Os maus têm uma comunicação voltada para o engano, voltada para o escárnio, para brincadeiras de mau gosto. E se eles dizem às vezes uma ou outra coisa mais ou menos lúcida, dizem na maior parte do tempo absurdos dos mais torpes e dos mais cruéis. Se distingue os maus dos bons tão somente pela conduta e pela coerência que se deve encontrar entre o discurso e a ação destes. Eu não posso vir aqui pregar uma coisa e na minha vida particular fazer outra. Portanto, o que nos mune de material para identificar se um espírito serve a Atom ou se um espírito serve a Mamon é a sua conduta moral. Sobretudo e principalmente. E nas artes, nas músicas, no cinema, no teatro, nos jornais, na televisão, se erguem cada vez mais falsos profetas. Educar não é distribuir a todos os cantos informações. Isso não é educar. Educar é a capacidade Educar reside na capacidade de moldar comportamentos, de mudar, de moldar e de mudar comportamentos. Ora, se o que eu falo, se o que eu faço te incentiva, direto ou indiretamente, a uma conduta benevolente, a uma conduta boa e saudável, através da minha vida, você foi educado, porque a minha conduta refletiu em você e te convenceu a adotar um comportamento benéfico para você e para todos. Se a minha vida, se a minha conduta, se o meu discurso atiça em você, ouriça em você os seus instintos mais nefastos,
Então a minha vida foi um instrumento para te educar no mal. Músicas educam, porque elas têm a capacidade, sim, de mudar e de moldar o comportamento das pessoas. Os filmes, as séries, os livros. Porque tudo provém da palavra. E a palavra é pensamento. As ideias revelam e constituem a tua consciência humana, animal, profissional, espiritual, familiar, pessoal, como amigo, como pai, como filho e bababá. Vivemos um momento de profundas revelações. O Apocalipse já começou. O que é o Apocalipse? É a revelação. É jogar foco, é ofuscar as trevas. Porque é isso que a luz faz. A luz aparece e as trevas se dissipam. Onde há a verdade, a mentira não pode imperar. Isso é uma lei da natureza universal. Contra isso, ninguém tem poder ou autoridade, porque assim a fonte determinou. E não é você, e não sou eu, que quereremos ir contra a fonte. Se pode até querer, mas vai quebrar a cara. Porque o homem pode fazer planos, mas a última palavra é do Pai. Então, por mais que a verdade nesse mundo não seja muito benquista pela massa, né? A verdade certamente o é benquista pelo bom senso. E eu venho aqui hoje apelar ao bom senso das massas para que vocês comecem a colocar a mão na consciência de vocês, as duas, né? A animal e a espiritual, mas sobretudo a espiritual, e se questionar, gente, se é normal o cenário fonográfico que a gente tem aí hoje. As dramaturgias, cenas de lascívia, beijos intermináveis, a incitação à promiscuidade, a incitação à vaidade, a incitação ao orgulho, a incitação ao delírio. Os pseudo-sábios dominaram praticamente tudo. Não é possível que você seja tão ingênuo assim para não perceber que os entretenimentos, em sua grande maioria, que se tem à disposição, estão aí para perder a tua alma. Não é possível que você ache realmente que é normal uma criança tá ouvindo uma canção que fala sarra, sarra aqui, sarra, sarra ali. Não é possível que você acha normal o teu filho, a tua filha, pegar o celular, colocar na frente e começar com 5, 6, 7, 8 anos, 9, 10, 11, 12, sensualizando na frente da câmera. E você posta e escreve lá, ai, a gracinha da mamãe. Ai, vai ser um cachorrão. A minha piriguetinha. Não é possível. Eu me recuso a acreditar que você acha isso normal. Por quê? Nós temos duas possibilidades.
Ou você está tão desconectado da realidade que isso já beira a loucura, ou você é tão mal e tão perverso que você faz isso conscientemente. Mas para amenizar as coisas, eu vou dar uma terceira via. Você está na absoluta inconsciência. Mas agora que você está vendo esse vídeo ou outros vídeos, você está falando, nossa, gente, realmente, como eu achava isso normal, vou falar para meus filhos, vou falar para não sei quem, que, gente, não dá, né? Gente, eu peço desculpas por dizer esse tipo de coisa para vocês com esse grau de incisividade. Mas vocês não estão percebendo o que está acontecendo no mundo? Não é possível! A era das vaidades! Não é possível que você olha para isso e acha normal. Me desculpa. Não, gente. Eu quero crer que toda pessoa lúcida olha para isso que a gente observa no nosso cenário artístico e cultural, brasileiro em especial e mundial sobretudo, e fala, realmente, a humanidade está num surto coletivo muito grande. Todos vocês, atores, apresentadores, jornalistas, cantores, compositores, que dissemina um tipo de ideologia comportamental que a longo prazo, de médio a longo prazo, que busca entorpecer a criatura e distanciá-la da sua verdadeira essência, você está servindo, meu bem, às trevas. É simples como isso. É simples como 1 mais 1 é 2. Pela árvore se conhecerá os frutos. Pode uma árvore boa dar maus frutos? Pode uma árvore má dar bons frutos? O bom homem tira as boas coisas que ele fala do bom tesouro do seu coração. E o mal tira do mau tesouro do seu coração. Por quê? A boca fala do que está cheio o coração. A minha atitude provém do tesouro bom ou mal do meu coração. Só que é chegado o momento, meus irmãos, em que toda árvore que dá maus frutos será cortada e lançada à fogueira. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que você será deportado. Vai degenerar, gente. Vai retroagir na forma. Porque você não pode mais habitar este corpo, nem corpos mais sutis que esperam a todos aqueles que herdarão a nova terra. Você não pode herdar estes corpos e essa nova realidade espiritual, porque você cada vez mais se assemelha a um animal. Cada vez mais você dá vazão aos seus instintos animais. Cada vez mais você dá vazão à primitividade. Cada vez mais você dá vazão à sua consciência egóica, controladora e destrutiva. O ego por ele mesmo não tem nada de mal. Mas é o uso que o espírito dá ao ego que o contaminou.
e o viciou em um padrão. É de sua inteira responsabilidade. É de sua inteira responsabilidade desintoxicar o ego. Porque existem aqueles que possuem um ego animal, que é a maioria da sociedade, e aqueles que possuem um ego virtuoso. Seja como for, o propósito da criatura é transcender o ego. Porque o ego, ele mesmo, é o guardião da centelha. Ele guarda, ele zela pela tua individualidade. Ele tem razão de ser, mas do jeito que ele está sendo, ele não está servindo a você. Você está servindo a ele. O que você julga ser seu interesse e sua vontade não são o seu interesse e sua vontade. É interesse e vontade do teu ego. Só que é chocante. Quando o teu ego louco e desvairado, totalmente viciado nos prazeres mundanos, pretende viciar e enlouquecer o ego das novas gerações que vêm aí, que já crescem num mundo dominado pelos prazeres animais nesse sentido hiper exacerbado como nunca antes. Pai, mãe, vô, vó. Ô, gente, acorda. O que vocês estão tomando para vocês dormir? Não é possível, gente, que vocês acham isso normal. Não, gente, eu me recuso a acreditar numa coisa como essa. Foi dito. Fuja de tudo aquilo, de todos aqueles que vos seduz. Porque se erguerão muitos falsos cristos e falsos profetas que farão prodígios e coisas de se arrepiar, de se maravilhar. E ludibriarão inclusive quem? Os eleitos. Se possível for, até os escolhidos serão ludibriados. Quantos de vós, artistas, trabalhadores da arte, da cultura, quantos vocês se desviaram do propósito de vocês, que era trazer beleza, trazer ar fresco para esse inferno que é a Terra? E em vez de trazer o ar fresco, você se juntou com os diabretes encarnados para enaltecer o quê? Uma conduta daninha, cancerígena, nefasta. Quantos, meu Deus, eu venho vendo de pessoas, de artistas, que tem sim uma obra ali que serve ao Pai em sua extensa maioria. Tem ali um deslizinho ou outro, faz parte, tá no esquecimento, mas assim, convidando, aceitando o convite para colaborar com os eleitos das trevas. Chegamos ao momento em que o amor se esfriou. A iniquidade é tremenda. Foi dito. Só serão salvos aqueles que persistirem. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que uma vez conscientes, que uma vez detendo o conhecimento, herdarão a terra tão somente aqueles que forem capazes de suportar o escárnio. Porque nesse mundo que a gente vive, onde as pessoas estão assim, não sei mesmo. É sério, eu realmente, eu não sei. Gente, chega a dar medo, sabe? É assustador.
Eu já vi cada coisa. Cara, é que eu falo assim, meu Deus, por que você tá mostrando isso, meu pai? Porque eu sou obrigada a me posicionar. E eu não quero. Eu não quero me posicionar, porque se posiciona, você cria um desconforto com a pessoa, né? Só que isso quer dizer, essa fala que só é necessário persistir e tal, 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 quer dizer que muitos de vocês que recebem essas palavras com o coração aberto, com a lucidez em alta, de que vocês serão levados à prova, vocês serão cobrados que vocês se posicionem, serão cobrados de vocês que vocês digam não. Você é público e você é artista, você é comunicador. Cada vez mais será exigido de você que você se posicione, que você diga, olha, isso daí eu não faço, tá? Tal coisa eu não digo, tal cena eu não vou fazer, tal música eu não cantarei. Quer colaborar com o Trevoso? Tudo bem. É nosso irmão, não deixa de ser nosso irmão. Mas você não vai entrar na atmosfera dele, você vai convidá-lo para entrar na sua atmosfera. Você fala assim, ó, a gente vai cantar essa canção aqui. Mas assim, reflete se realmente vale colaborar com o Trevoso. Porque a imagem que você está mandando para o seu público é que tudo bem. E a gente está num momento que a gente não pode mais se omitir. Não dá mais para omitir. É necessário se posicionar. Tipo, olha, meu agente, eu agradeço, tá, meu agente, mas eu prefiro não colaborar com essa pessoa, tá? Luz e glória para ela, mas eu prefiro seguir aqui. Vamos ver com que outra pessoa talvez dê para colaborar. É claro, gente, que o pai não quer que os irmãos. Veja bem, porque essa fala minha é delicada. É claro que o pai não quer que a gente se separe, que um se opõe ao outro. Deus não reside nesse tipo de discurso separatista, de maneira alguma. E às vezes o irmão que está ali nas trevas, ele está começando a perceber que o que ele está fazendo, ele está servindo às trevas. E ele vai começar a perceber que não é legal. E aí ele vai querer ajuda e suporte dos que estão na luz para sair. Você não vai estender a mão para esse irmão? É claro que você vai. É claro que você vai falar, irmão, meu, vem comigo, vamos fazer um projeto junto. Vamos cantar coisas boas da vida, bonita. Não precisa. Eu sempre sinto a necessidade de falar isso aqui porque as pessoas nem sempre alcançam. Eu não tô dizendo que tem que. Pô, eu só canto sertanejo. Ah, eu canto pop, não sei de que jeito. Eu não tô dizendo que tu tem que largar o estilo que você gosta para começar a ser cantor gospel. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando o teor daquilo que você produz. Porque pelos teus frutos a gente conhece o caráter do seu coração. Entende? Pô, você não pode, você representante da luz, ou não deveria, tá? Vamos dizer assim, você não deveria aceitar, adentrar na atmosfera fétida de produções mórbidas de muitos irmãos que estão na inconsciência, estão bombando na mídia. Tá bombando na mídia. As pessoas vão ao delírio. Ai, fulano é uma rainha, fulano é um rei, fulano é um isso, fulano é um aquilo. E eu, às vezes, participo de algumas rodas e eu fico... Outro dia um amigo meu falou assim, ah, você gosta de fulano? Eu falei, eu não. Aí falei dando risada pra não ficar um clima ruim. Aí ele achou que eu tava brincando. Ele achou que eu gosto de fulano e de fulana. E aliás, contra a pessoa em si, eu não tenho absolutamente nada. São meus irmãos. E quando eu estava na absoluta inconsciência até poucos anos atrás, eu era super fã, diga-se de passagem. Super fã. Mas o pai foi me direcionando por caminhos aí. E hoje eu percebo que eu estava na inconsciência profunda, como muitos de vocês.
de ver coisas que hoje eu percebo que são, gente, pavorosas e exaltar, de reverberar nas minhas redes sociais, como rainha, como rei, como não sei o que lá. Deus no céu, você na terra. Olha que absurdo. Olha que ultraje. Olha que ultrajante essa fala que eu falava. Há pouco tempo atrás, poucos anos atrás, mesmo, pouquinho mesmo. Só que quando você começa a adquirir a consciência das coisas, você começa a perceber então que muito do que se enaltece hoje em dia é nojento. Não tem outro nome para dar. É nojento mesmo, gente. Se você olha para determinadas cenas na novela, sabe? Filme. Põe uma cena de coito aqui, põe uma cena de um beijo ali, põe uma cena de. Só pra ocupar a minutagem de tela. Não tem enredo. Não tem enredo. E bebida, 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 cigarro, 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 droga, 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 droga. Lícitas e ilícitas. Legalmente, a publicidade dos narcóticos, do cigarro, né, do tabaco em si, não é permitida, né? Não se pode fazer publicidade do cigarro. Mas desde sempre se fez e se reverberou a publicidade dos cigarros nas telas. Não precisa realmente fazer publicidade. Eles têm uma publicidade absolutamente gratuita. Nas novelas, nas séries. A ponto de você realmente crer que uma pessoa verdadeiramente inteligente, uma pessoa verdadeiramente interessante precisa dar um trago. Uma vez, eu nunca esqueço, eu fazia teatro na época. E aí tinha uma colega minha, nossa, pessoa inteligentíssima, realmente, ela era muito inteligente, uma excelente, assim, tinha um tom, né, uma vibe ali pra direção, ela era boa mesmo, a garota. E ela era fumante, né, e ela queria parar de fumar. Aí um dia ela comentou, ai, cara, eu quero parar de fumar, né, não sei o que ler. Só que, ai, às vezes a gente tá ali na porta da escola X, né, não vou falar, o nome ali, e aí a gente tá conversando e falando de referência, não sei o que, aquela coisa bem das vaidades dos artistas, ai, que eu sou... Nananana. Aí ela falou, aquela cena, pede um cigarro. Olha a publicidade. Olha o poder da publicidade do narcótico aí. Entende? Devia, na verdade, ser proibido. Assim, gente, faz mal, assim, só que isso é sabido que faz mal. Fora tudo o que não se sabe do ponto de vista espiritual. Que eu vou trazendo para vocês pouco a pouco. É um conteúdo denso, é muita coisa, não dá para colocar tudo em um vídeo aqui. Existem alguns vídeos que eu tenho que privilegiar um assunto do que outros, né? Mas eu rogo a fonte que leve um pouco de lucidez para a cabeça de vocês, para a mente de vocês, sabe? Numa boa, gente. Numa boa mesmo. Porque se você não vê problema em crianças estarem consumindo determinados teores de canções e você... Uma vez eu vi uma mulher que fez uma publicação e eu não via ninguém falar sobre isso na mídia. Não sei se foi início desse ano ou se foi ano passado. E aí ela compartilhou vários compilados de jovens, crianças e adolescentes, assim, mas assim, você via que era menor de idade, dançando músicas que falavam coisas, assim, das mais absurdas, mesmo, assim. Era estarrecedor. E aí ela falou, aí ela fazia um compilado. Ela falou assim, o que tem de errado nessa cena? Aí eu falei, eita, eu acho que seria... Aí eu fiquei super feliz. Falei, nossa, graças a Deus tem alguém falando da degradação, né? Da deterioração dos meios de comunicação e das artes, da cultura. Oh, como Deus é bom. Aí fui. E eu só assim, quando eu vejo que eu já gosto, eu já curto logo, né? Eu não perco tempo não, já curto, já dou esse apoio aí pra pessoa. Aí, oh meu Deus... Eu senti, eu ia curtir e ia passar reto, porque assim, já falou as coisas, só vou incentivar pra chegar em mais gente. Mas eu senti de assistir até o final.
e assistir até o final. Você me acredita que a irmã me solta de que não tinha nada de errado com aquele comportamento? Ela falou, o que tem de errado? Aí ela foi moldando, foi construindo a tese. Gente, não tem nada de errado. Os jovens estão brincando, eles não têm a maldade, tá tudo bem. Só que, gente, sabe qual que é o problema? O problema é que tem pedófilo que assiste, que não sei o quê. Não, meu bem. Não. Não, tem muito problema. Tem muito problema. Tem muito problema. O jovem, a criança, está exposto a esse tipo de conteúdo sonoro, a este tipo de conteúdo visual. Já falamos daqui do efeito que isso reverbera no psiquismo do ser, em nível intelectual e em nível emocional. E físico também. Claro que tem problema um jovem estar consumindo isso. Claro que tem problema um jovem estar produzindo isso. A parte toda a questão da matéria que a gente conhece, tem toda a questão espiritual do tipo de companhia que esse jovem está atraindo para ele. E ele, apesar de jovem, porque jovem é só o corpo, esse espírito tá, gente, contraindo débitos altíssimos. Altíssimos. E o pai e a mãe que tá lhe dando todo o apoio também. E principalmente o pai e a mãe que tem uma responsabilidade com esse filho. Pai e mãe têm responsabilidade com o filho. Filho não é propriedade, filho é responsabilidade. É seríssimo. Você principalmente está contraindo débitos quintuplicados, porque você responderá pela alma do seu filho que você está perdendo nesse meio e por todas as almas que através do seu filho foram perdidas, foram contaminadas, foram impregnadas desse tipo dessa qualidade vibratória visual. Você sabia que as imagens possuem emanações vibratórias elevadas ou densas? Você sabia que uma imagem que você olha, ela possui uma vibração? Tudo é vida, gente. Às vezes tu tá lá no museu, tu olha o quadro, nossa, e aquilo é lindo. Aquilo é vivo. E às vezes você olha uma imagem, uma foto, um quadro e você que, ai meu Deus, é horrível. Porque existe um padrão vibratório daquela imagem ali, gente. Que dirá vídeo, que dirá música, que dirá a fala que o meu personagem profere. É claro, veja, às vezes tem lá um personagem que é todo asqueroso, que tá contando uma história que no final tem toda uma questão. Tudo bem, a gente sabe disso. Só que existem outros tipos que é o que mais a gente vê hoje em dia, um tipo de dramaturgia que na verdade não é uma dramaturgia, é uma pornografia disfarçada de dramaturgia. É duro, gente, mas é a verdade, cara. É duro, mas a verdade é essa. Artistas no geral, produtores no geral, muitas das vezes vocês estão sendo, gente, principalmente os atores, né, na linha de frente disso, porque é a imagem deles, a imagem de quem escreve, a imagem de quem produz, né, tá ali oculta, mas a imagem do ator tá na linha de frente. Muitas das vezes você tá servindo de meio para a disseminação da pornografia. Na novela das 6. Gente, outro dia eu vi uma cena, eu fiquei estarrecida. Eu falei, gente, não. Eu falei, não tô vendo isso. Que oração? Que oração, cara? Que isso, meu? São todos falsos profetas que vem ali, gente, com um discurso reformista. Abaixo os velhos padrões repressivos. Gente, vamos devagar. É claro, né, que nós vivemos, sim, de uma sociedade repressiva, tal. Nossa, jamais vou falar contra isso.
Só que da repressão, da repressão, a gente está indo para a extrema libertinagem. Não é assim. Existem coisas que fazem mal para você, em níveis físicos, mentais, emocionais, intelectuais e espiritual. Já é comprovado que a pornografia faz mal. Isso já é comprovado cientificamente. Por que razão algo que é comprovado cientificamente é disseminado em massa pelos meios de comunicação de massa, enaltecido na publicidade, nas músicas, não sei na onde, 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 e todo mundo acha normal. A única coisa que não tem é a penetração. É só isso que falta. Porque de resto da pornografia tá tudo ali. E o corpo da mulher sempre em uma exposição maior. Depois, em outro vídeo, falaremos do porquê isso acontece. Porque pode parecer que, o corpo da mulher. Não, gente, é muito mais profundo do porquê a exposição da mulher, desde os mais longínquos tempos, esteve no centro de todo o processo de contaminação das mentes. Tem um motivo. Um motivo que é muito para além da questão do machismo. Muito para além disso. Muito para além disso. Então, os profetas. Profeta é todo aquele que instrui e que tira o véu, que desvela, que chama as pessoas por senso, fala, gente, né, hello, hello, hello. Só que ele não tem, gente, a necessidade de ser vidente. É necessário, como eu mencionei, ter o coração bom, ter o coração puro, a retidão ali com o Pai. O que a gente vem observando, que a gente observa, né, quando a gente estuda todo o processo de tempo, tal, é que a divisão do conhecimento, a difusão, desculpa, a difusão do conhecimento, ela traz a lucidez para a pessoa e com o decorrer do tempo a gente observa que é mais fácil identificar essas falsidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito Verdade traz essa... Aliás, nem sei se é o Espírito Verdade, são muitos espíritos que psicografam, mas vamos falar que foi ele, que tá trazendo a verdade. O Espírito que traz a verdade, ele nos diz que no decorrer do tempo a gente vai observando os falsos profetas. Aqui ele traz uma ênfase maior, falando a questão mesmo daqueles que ficam inventando mistificação, que fica jogando carta, sabe? Não que quem joga carta não tá certo, não é isso, mas a gente sabe que muitos, né, por muitas vezes na história, né, se fizeram desses momentos para ludibriar as pessoas. A gente sabe que isso acontece, como acontece na igreja católica, na igreja evangélica, na igreja não sei que tal. Isso é normal, não tô falando contra uma doutrina de maneira alguma, tá? Mas a gente tem que ampliar isso, tá? A gente tem que ampliar isso porque isso é interessante, porque realmente, conforme a gente foi descobrindo a ciência, a sociedade foi passando por um processo de realmente desmascarar esses mistificadores, esses fraudadores, esses espíritos enganadores, isso é real, isso realmente aconteceu no decorrer da história, o que é muito legal, né? Só que a gente está passando por um processo outro, porque com tudo, é isso que eu falei, com tudo que se sabe, como se admite determinadas canções, como se admite determinadas produções, sabe? Como se admite com tamanha naturalidade assim, sabe? Como? É isso que deve ser questionado. E ainda que se produzisse, como isso está tão disseminado na sociedade com tanta naturalidade assim, a ponto de ser exibido cenas assim, bem, uau, o que está acontecendo aqui na minha tela? Às 6 horas da tarde.
Então, se a humanidade foi passando por um processo de desenvolvimento intelectual para identificar que algumas coisas eram fraudes ou não eram, a gente percebe que talvez a gente está passando por um processo de retrogresso. É isso? Retroagir? Eu já mencionei aqui, sabe? A parte de tudo isso que eu vim comentando com vocês, e tal, a parte de tudo isso, teve um vídeo que eu fiz um comentário. E eu, né, com toda a licença, eu vou fazer esse segundo comentário. Sabe? Se nada disso faz sentido pra você, você fala, não, eu acho que não faz nada sentido o que você tá falando, menina. Tá, nada a ver, acho que você tá numa viagem bem louca. Tudo bem. Tenho nada. Tudo bem. Aí vamos colocar que você fala isso pra mim, mas você crê num Deus. Tá? Crê em Deus, crê nos anjos, no arcanjo, tá? Eu tô me direcionando pra você. Porque os incrédulos, deles se encarrega Deus. Esse diálogo aqui é para aqueles que creem em algo. Creem em algo. Porque quem não crê em nada, realmente, deles se encarrega Deus. Não cabe a mim. Não tô aqui para querer fazer entrar a goela abaixo uma coisa que para você não faz sentido. Tá bom? Cada um tem o seu processo evolutivo e isso deve ser absolutamente respeitado. Eu também já fui muito incrédula nessa existência e em outras, tá? Mas o progresso e a evolução é um decreto divino. E, se não nessa vida, em outras, você também será tocado pelas verdades universais. E lá um dia seremos todos anjos, arcanjos, querubins, serafins e sabe-se lá Deus o que mais existe na eternidade infinita do Pai. A você que crê, pô, eu acho que você tá numa viagem. Tá, tudo bem. Então, quero deixar só um questionamento. Você consegue visualizar no paraíso? Tem inúmeras camadas de céu. Inúmeras, porque a evolução é infinita. Existem espíritos que são perfeitos há 1 trilhão de anos. Eu nem sei que tipo de vida que esses seres levam. Mas de uma evolução, de um amor, de uma grandeza, de uma expansão de consciência absolutamente incompreensível para todos nós aqui. Há 1 trilhão de anos na perfeição. Quantos anos não tem esse espírito? Tá. Então, ele habita dimensões celestes absolutamente que a gente não consegue nem supor. Tá bom. Mas vamos ficar com o céu pequeno. Tá? Vamos falar de um céu que nem é céu, mas as pessoas acham que é. Vamos falar de colônias espirituais, né? Que tá numa dimensão mais elevada, mas ainda tá no umbral, né? Então tá, vamos ficar nas colônias. Você consegue imaginar, tá? Você consegue imaginar nas colônias espirituais ou em mundos acima, celestes, que um arcanjo, um anjo, ficaram sabendo de uma festa que vai ter na colônia X. Ai, arcanjo X, oi, anjo fulano, vai ter uma festa na colônia tal. Ai, terá? Vamos lá, claro, irmão. Tá. E esse anjo com esse arcanjo, que são muito amigos, decidem comparecer a essa festa. Você consegue visualizar que essa festa só toca canções de um teor altamente pornográfico? Você consegue conceber isso? Você consegue idealizar anjos e arcanjos cantando soca, soca aqui, soca, soca ali, sarra, 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 sarra? Você consegue imaginar isso? Você consegue? Porque eu te digo, se você consegue imaginar isso, a situação é ainda pior do que parece. E eu digo a você, se você conseguiu conceber essa imagem, você tem que parar o vídeo agora e pedir para Deus iluminar a sua mente, iluminar o seu coração. Porque você está muito desconectado. Eu digo numa boa, gente.
Eu brinco, dou risada, tudo, mas isso daqui não é pra tirar sarro de ninguém, porque isso é sério, isso não é motivo de piéria. Não é engraçado. Você conseguiu conceber o anjo com a anja, com o arcanjo com a arcanja, no soca-soca aqui, você conseguiu? Se você conseguiu, alerta. Alerta. Ora, meu irmão, eu digo a você, ora, porque isso não é normal. Isso não é normal, tá? Agora, daí a dizer que no céu só existe música de gospel, também não é por aí. Existem músicas de amor, tá? É isso que eu quero que compreenda. Mas isso é a grande maioria, eu acho, eu não tô afirmando aqui, agora vai partir de uma ajuda. Eu acho que a maioria deve ter um Deus, sim, um mundo. Mas tem de tudo. Veja, meus irmãos, é possível adorar a Deus no sertanejo, no rock, no samba, no tudo. É o teor da música, meus irmãos. É isso que deve ficar claro para vocês. Entende? É o conteúdo. Meus irmãos, uma música que fala de traição, de como é bom trair, como eu vou brincar com sentimento, que eu gosto de iludir, isso não vem do alto. Esse artista está absolutamente cego e está sendo feito de fantoche pelas trevas. E assim que esse artista desencarnar, ator, cantor, produtor, ele vai direto para baixo. Mas ele não vai direto para baixo para mandar nos trevosos, ele vai ser escravizado lá embaixo. Sabe? Ele vai descer direto. Porque ele corrompeu a alma dele e a alma de muitos. E eu te digo, você assiste pornografia? Para. Como convencionou-se a dizer aí que a pornografia é bom, que ajuda quem tá o virgem, que não. Gente, não. Pornografia envenena. Envenena a sua alma. Distorce a realidade das coisas para você. O sexo é um bem divino. Eu vou trazer um vídeo para falar só disso, tá? Senão esse vídeo vai ficar uma coisa gigante. O sexo é uma coisa bendita. Quando feito com amor. Tudo na natureza é uma expressão do ato sexual. A planta que germina na terra. Tudo é o ato sexual, mas tudo tem amor. Tudo é esse feminino, é esse masculino, essa integração. Com amor, gente. Música, gente, que deprecia, que vulgariza tudo que dialoga com o sétimo sentido da vida, que é o sentido sexual, não vem de Deus. E os débitos contraídos com isso é gigante, porque a energia sexual é uma das energias mais poderosas que existe no mundo, porque através do ato sexual você se conecta com a fonte em níveis outros, entende? Por isso, esse anseio louco de depreciar o sexo, a figura da mulher e até mesmo a figura do homem. É por isso. É porque existe uma verdade nisso, de vida, uma verdade cósmica que alimenta e que transmuta e que cura. Tudo o que se conecta diretamente com o Pai, as trevas buscam de alguma maneira ali corromper. Então eu digo para você, reflita bem essas canções que você tem escutado. Reflita bem os tipos de ambientes que você tem frequentado. Reflita bem o tipo de literatura que você tem lido. Reflita bem os joguinhos que você vem fazendo com as pessoas no seu celular. Se você não está interessado em alguém, dispensa a pessoa. Não faça isso.
Não brinque com o sentimento das pessoas assim. Os débitos contraídos são gigantes. Você tem 500 namoradas, 200 namoradas, 100 namoradas no seu WhatsApp ou namorados. Dá tchau para todos eles. Se você gosta só de um, se esforça para viver uma boa história com esse um. Ou se você não gosta de nenhum deles, passa um tempo sozinho, um tempo sozinha. Se purificando, porque você tá cheio. Você tá cheio. Você tá cheio. Lotadinho de obsessões. Porque o sexo promíscuo abre portas para obsessões horríveis, pavorosas. Passa um tempo sem sexo para você se purificar, para dar tempo de tirar as obsessões. Só que não adianta você, vou me abster aqui um tempo, mas continuar pensando em sexo de maneira desvairada. Não, você tem que se purificar principalmente mentalmente, porque é o pensamento que norteia o resto, que norteia o seu coração e tal. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é: experimente, né? O Evangelho nos diz: experimente esse profeta, esse que está moldando, que está ministrando a sua cabeça. Procure saber mais dele. Se ele é uma pessoa que, por exemplo, tem um espaço, ele é um pastor, ele é um padre, tem uma igreja, procure lá, procure observar como ele trata as pessoas quando não tem ninguém olhando. Procura ver como ele é quando não tem holofote, né? Quando não tem câmera, olhos na frente dele. Porque ao se perceber a conduta dele na vida privada, você vai conseguir perceber se existe congruência e coerência entre o que ele prega no púlpito e se tem coerência com o que ele faz na vida privada. Porque se for incoerente, esse daí não está bem acompanhado. Porque acompanhado estamos todos nós. A questão é, eu estou bem acompanhado ou eu estou mal acompanhado? É isso que deve ser questionado. Tão somente isto. Porque acompanhado você está. E eu digo, gente, vamos unir forças. Para de escutar essas canções, faça um teste. Fica 3 meses, fica um mês, sem escutar esse tipo de música, sem ver esse tipo de novela, sem ver esse tipo de narrativa que só tem esse tipo de coisa. É claro que a maioria das narrativas tem. Ok, só que existem algumas narrativas que só tem isso. Assim, salta aos olhos. Para um pouquinho de assistir. E veja o que acontece no seu íntimo, no seu emocional, no seu psiquismo. Repara, você vai perceber uma melhora. Você vai perceber uma diminuição da sua ansiedade, você vai perceber uma diminuição dos seus pensamentos desvairados. Mesmo que você, por exemplo, se você tem uma questão específica com o sexo e você só pensa em sexo de maneira nojenta, sabe? Nojenta mesmo, só pensa em coisa, sabe? Nojenta pra baixo. Não respeita a mulher ou o homem, sabe? Você, enfim, whatever, sabe? Mesmo assim, aí o que você faz? Você vai ficar longe desse tipo de música que alimenta isso em você? E no início vai ser difícil, porque é um vício. É um vício, é que nem crack, é que nem cocaína, é a mesma coisa. E você vai parar de consumir, porque você gosta. Você tem que reconhecer que você gosta. Só que você tem que reconhecer que você já não quer mais isso. Você tem que reconhecer que isso já não está mais alinhado com os seus anseios espirituais, com as suas metas pessoais. Entende? É isso que precisa ficar claro. É isto que você precisa reconhecer. Entende? Então, no início vai ser, né, aquela coisa, não, quero ouvir aquela música que fala de sexo, quero ouvir aquela música que fala da posição tal, quero ouvir aquela música que não sei o que ler. Vai ser difícil no início. Mas, ao passo em que você deixa de consumir essas canções, busque introduzir outras. Músicas mais bonitas, músicas que falam de amor, que falam de leveza.
Observe a diferença, porque por mais que você ame a música que só fala de pouca vergonha, por mais que você goste, você se sente super bem. Ah, eu adoro ouvir essa música, tchá, 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 tchá. Mas você ama ouvir essa música. Show. Legal, você é zero problema. Aí você vai ficar um tempo sem ouvir. Aí você começa a ouvir outras músicas boas, bonitas, que você gosta. Só que essas são bonitas mesmo, falando de coisas bonitas de verdade. Você vai perceber como é diferente a alegria ou a euforia de uma música que reverbera uma conduta perniciosa e da euforia que você manifesta a partir de uma música bonita. Você vai perceber um ganho, um ânimo mental, espiritual, emocional e físico. Isso é estudado, isso é científico. Isso não são vozes da cabeça da menina lá. Irmãos, só antes de encerrar, eu gostaria de falar só mais uma coisa. Eu mencionei assim para vocês, né, que até os escolhidos serão ludibriados, mas apesar disso é necessário persistir e tal. O que isso quer dizer? Né, eu fui falando e não fechei. Sou um pouco prolixa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: lembra quando Jesus nos diz que aquele que me negar em público será negado, também será negado por mim diante do Pai? E aí ele fala, né, não tá bem na hora, mas ele fala: aparta-te de mim, eu não te conheço. Eu venho falando, se manifeste. Porque às vezes você tem uma visão de que uma cena não tá legal, de que, que dramaturgia que tem nisso, ou que por que a gente tá gravando isso, por que a gente tá pegando esse ângulo, por que a gente tá expondo o corpo da atriz, porque é principalmente o corpo dela. Principalmente. Tem cenas que o corpo do homem tá privilegiado, sim, mas a maioria é o corpo da mulher. Sabe? Mas por que eu tô pegando o homem nessa posição? Por que, sabe, essa coisa aí, entendeu? E aí, adquira a coragem, a audácia de recusar fazer. Respeitosamente. A gente não vai impor o nosso pensamento, jamais. Deus não é ditador. Nós também não somos. De maneira alguma. De maneira alguma. Mas você não pode ir também contra os seus princípios. Você não pode admitir que as pessoas, que a visão equivocada das pessoas comece a afetar o seu desempenho na Terra. Porque toda vez que você que tem o conhecimento, você que crê, porque você que não crê, se encarrega a Deus. Você que crê, você que está adquirindo esse conhecimento, às vezes comigo, às vezes você já viu em outro canal, e esse vídeo aqui só está reforçando o que o outro canal falou, e você está falando, nossa, gente, acho que realmente é sério, eu tenho que começar dizendo lá no meu serviço, né, você é produtor, tal. Sabe por que isso é sério? Porque quando você, com todos esses conhecimentos, com toda essa visão, com toda essa sensibilidade espiritual, aceita gravar o videoclipe, aceita fazer a cena, aceita tudo isso, você não só está se desrespeitando, está se maltratando em inúmeros níveis e inúmeras escalas, mas você está negando a Deus. Porque, gente, só existe o Pai. Ou você está com ele, ou está contra ele. E eu não estou dizendo isso de maneira religiosa, eu estou dizendo na sua conduta. Ou nesse instante eu estou tendo uma conduta que é a favor do Pai, eu estou tendo uma conduta dentro, né, das leis, manifestando a lei e a ordem da fonte, de amor, de caridade, de bondade, ou eu estou fazendo o oposto disso. A neutralidade, assim, ela não existe. Não existe essa neutralidade, isso é mais uma ilusão do que um fato. Então nós sempre estamos escolhendo entre servir a Atom e servir a Mamon. Entende? Então, quando você aceita fazer a música, ou não sei o que,
você está escolhendo entre servir a luz ou as trevas. E quando você diz que vai fazer, mesmo quando tudo no seu coração fala não faz, diz não, não faz, você fala eu vou fazer porque tem conta para pagar. Né? Porque é isso que mais pega. Eu reconheço, eu sei. E eu sei mesmo, não é da boca para fora. Eu sei mesmo, tá? Quando você diz sim para aquilo que você sabe que deveria dizer não, você está dizendo não para Deus. Necessariamente. Porque você está dizendo não para as trevas, você está dizendo sim para as trevas, você está dizendo sim em continuar fomentando um tipo de conteúdo, um tipo de obra de arte, muitas aspas, um tipo de obra de arte, muitas aspas, que distancia a criatura dela mesma, que está envenenando, que está contaminando e está contaminando você antes mesmo de contaminá-la. E quando chegar a hora do juízo, que não é assim dessa forma religiosa, só estou falando assim para que se possa compreender, quando chegar o momento do juízo, e você falar, Senhor, Jesus, né, o orixá XYZ para os umbandistas, o Chico Xavier, o Allan Kardec, sei lá, qual que é a tua crença, aquele que tu creres, aquele que é o seu profeta, o seu pastor que você crê, o padre X, Y, pessoas anônimas ou conhecidas, aquele que aparecerá para você, porque não é assim dessa maneira religiosa, quando você erguer a cabeça para o alto e falar, Pai, Deus, meu Pai, ou irmão, irmã, esses do alto olharão para você com a cara na lama e dirão, aparta-te de mim, eu não te conheço, porque você o negou 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 200, 300, 400, 500, não sei quantas vezes. Então você pagou a conta em dia, você usufruiu da vida material, você e a sua família, à custa do adoecimento dos seus irmãos. Aparta-te de mim, eu não te conheço. Porque a criatura não pode amar a 2 deuses. Porque quando ela estiver amando um, ela desagradará o outro. E quando ela desagradar o outro, ela estará necessariamente agradando a um. Então reflita bem se está valendo a pena todo esse dinheiro, todos esses números ilusórios. Porque o verdadeiro profeta se conhece somente pela moral e jamais pelo material. Não interessa se o teu profeta, aquele que molda as tuas ações, teu comportamento, teus pensamentos, não importa se ele é premiado internacionalmente, se ele tem não sei quantos milhões de seguidores, não importa se ele é rico, se ele é famoso, não importa se esse famoso tirou foto com um famoso outro do outro país que você ama, e você, olha como fulano, olha como a fulana está dominando o mundo. Isso, nada disso importa. Porque quando chegar a hora, meus irmãos, do juízo, quando o desencarne bater a porta, nada disso valerá. Nada disso valerá. Não adiantará dizer, Senhor, 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 não adiantará. Não adiantará. Você pagará e passará o tempo que for necessário. Anos, décadas, séculos, milênios, mais milênios, 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 milênios e 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 milênios, e você chegará a um ponto tal no abismo
como escravo, servindo às trevas, em que você estará tão desconectado, tão esquecido de como era ser humano, e que você se perceberá cada dia mais um bicho, literalmente, deformado, com a mente e com as emoções humanas todas embotadas. Você se perceberá dementando mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Você se perceberá cada dia menos homem. Degenerará na forma. Alguns irão além ainda do estágio animal e irão para o estágio de besta. E não haverá muito que se possa fazer. Porque tudo depende da sua escolha. E hoje você que goza do alto da fama, do alto da glória material, eu te digo, isso que você crê ser um presente do Pai é antes uma prova do que um presente. É um presente se você souber usar a sua influência. É um presente se você souber usar a fama. É um presente se você souber usar o dinheiro. Mas, se os instintos animais forem por demais fortes e controladores sobre o seu espírito, é uma prova. Irmãos, é uma grande responsabilidade. Então eu digo para você, reflita se está valendo a pena enriquecer os cofres e os bolsos desses magnatas da televisão, desses magnatas do cinema. Reflita se está valendo a pena reverberar esse tipo de narrativa. Reflita se está valendo a pena reverberar este tipo de narrativa. Você escolheu trabalhar em um segmento maravilhoso, mas que exige muita responsabilidade, muita maturidade, muito discernimento, porque a vaidade grita alto, entende? Você comunica para grandes massas. É lindo, mas é muita responsabilidade, sabe? Filmes podem salvar vidas. Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo esse vídeo agora, seja no dia que eu estou postando ou daqui a 10, 20, 15 anos que você encontrar esse vídeo, eu tenho certeza que você já assistiu pelo menos um vídeo que mudou a sua vida, que abriu a sua mente para uma nova percepção amorosa, profissional e tal. Seja desses produtores, desses roteiristas, desses atores, que através do seu trabalho de comunicar para as massas, está trabalhando, se dedicando para produzir e para reverberar nos meios de comunicação de massa obras que curam, obras que animam a alma do indivíduo, não almas que entorpecem. Ao exacerbar as paixões, os vícios. Não tenha medo. Assim como você pede ao Pai para te fortalecer, e assim como você confia que o Pai te ajudará quando você tiver que se posicionar e dizer não, saiba que o Pai
igualmente confia em ti. O Pai igualmente confia em ti para dizer esse não. Porque através do seu não, através da sua renúncia e da sua recusa, a obra dele se faz. E trabalhe, se some com aqueles que creem e que querem a nova terra e produza e construa músicas que falam dos novos tempos, que falam da nova era bendita, próspera e abundante nesta terra. Produza obras emancipadoras e não obras acorrentadoras, escravizadoras. Onde está as trevas, lá está a luz. Tem muitas trevas, então também tem muita luz. Seja a luz. Seja a luz nos estúdios onde você grava sua música, seja a luz na televisão, seja a luz no seu jornal, seja a luz quando você estiver escrevendo um livro, uma matéria, seja a luz. Dê a notícia. Dê a notícia. Mas dê uma notícia que não é catastrofista. Dê uma notícia que traz a verdade, mas que traz a verdade de maneira ampla, tanto quanto você possa, porque você também serve a um Senhor. A gente sabe disso. Só que você está na máquina. Você está na máquina para hackear a máquina de dentro para fora. E não para reverberar as ilusões da Matrix. Compreende? Você foi chamado para dar uma entrevista? Dê a sua entrevista. Mas fale das belezas do Espírito. Fale do amor do Pai. Fale. Quando você falar, outras vozes benditas e venerandas, elevadas, falarão contigo nesses veículos de comunicação e através de você, eles falarão também e profetizarão o novo tempo. Então você estava dentro da máquina. Você estava na Matrix servindo a luz. Você hackeou a Matrix. Eu sei que os meios de comunicação, em sua maioria, servem às trevas. Aliás, servem todos, né? Mas e você? Você serve às trevas? É isso que você tem que se perguntar. Se você está em uma posição privilegiada, use do seu privilégio para levar Deus, para levar amor. Seja luz, seja amor, seja paciência, seja tolerância. Você é um artista. Você é um produtor, um jornalista. Seja beleza. Seja beleza. Anuncie os novos tempos. E os novos tempos são de muito amor e muita alegria e muita prosperidade. Só que antes da bonança vem um pouquinho de maré. Tá bem? É isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.